gostaria, em primeiro lugar, de agradecer e parabenizar a oportunidade que me foi franqueada pela nossa presidente, doutora Larissa Amaral, em relação a esse depoimento dos sempre presidentes na comemoração dos 70 anos da nossa querida Associação Mineira do Ministério Público. A doutora Larissa, nossa primeira presidente da Associação Mineira do Ministério Público, teve uma ideia sensacional, que foi resgatar a memória viva dos ex-presidentes, porque a associação é uma obra inacabada. Cada um vai colocando seu tijolinho dentro dessa obra e ela vai se protraindo ao longo dos tempos. E na figura da doutora Larissa, eu queria homenagear 3 ex-vice-presidentes que passaram pela Associação do Ministério Público em períodos anteriores e que me marcaram muito a minha geração. Eu sou anterior à Constituição de 88, eu venho do 21º concurso de ingresso na carreira, em 1987, e essas 3 vice-presidentes me marcaram muito, como acredito também a minha geração. A primeira delas, a doutora Leila Franco, responsável pela construção da nossa sede própria na Rua Timbiras 29 e 28, por um motivo muito simples. Ela era a única membro da diretoria que tinha um imóvel próprio. E ela, dentro daquela generosidade dela, concedeu o imóvel dela como garantia para esse patrimônio nosso. Eu acho que a gente deve registrar isso de uma maneira muito clara para as atuais gerações e para as próximas gerações. Até porque foi esse patrimônio que garantiu mais tarde o registro do nosso plano de saúde junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, agência reguladora dos planos de saúde. Posteriormente, a doutora Leila Franco, a doutora Neila Fanucci. A doutora Neila Fanucci era a nossa líder da bancada do Sul de Minas, oriunda de Pouso Alegre. Ela era responsável por todo o nosso contato político com os deputados estaduais e federais daquela região. E era muito comum a doutora Neila, nos finais de semana, se deslocar até Pouso Alegre para fazer esses contatos pessoalmente com nossos parlamentares do Sul de Minas. E ela sempre trazendo notícias muito boas desses encontros. E, por fim, a doutora Regina Bel. A doutora Regina Bel marcou, já agora em Brasília, a CONAMP, porque é um fato que quem militou à época dela em Brasília, a CONAMP não tinha estrutura física própria. Então, na realidade, nós vivíamos dentro do parlamento, né? Então, nas comissões, nos gabinetes das lideranças e no Salão Verde da Câmara junto ao cafezinho. E a doutora Regina Bel foi a primeira a levar para Brasília um laptop. Então, a maioria das emendas, contra as emendas, notas técnicas e justificativas que nós fazíamos em defesa do Ministério Público foram redigidas nesse laptop da doutora Regina, graças à sua combatividade e ao seu tirocínio, evidentemente com os demais colegas das outras associações. Então, eu queria homenagear a doutora Larissa na pessoa dessas 3 colegas ilustres da minha geração. Em relação propriamente ao tema a que me foi convidado a fazer um depoimento, eu diria que a minha gestão, que foi o biênio 1997-1999, foi uma gestão de desafios enormes. E eu vou explicar por que isso. Porque, até então, o modelo de governança que havia dentro da Associação Mineira do Ministério Público era puxado parte pelas contribuições dos associados e parte por um fundo judiciário proveniente do recolhimento de custas e emolumentos. E a parte da receita proveniente do fundo judiciário era infinitamente maior daquilo que era arrecadado pelos associados. Então, isso nos deu um conforto extremamente substancial para atender todas as demandas da Associação Mineira do Ministério Público. E quis o destino que, infelizmente, logo no início da minha administração,
o Parlamento Mineiro, através de uma lei de iniciativa do Executivo, ele acabou por exterminar essa participação. Então, aquele modelo de governança que vinha até então se mostrou inviabilizado. E nós tivemos que partir, então, para enfrentar esses enormes desafios de maneira muito inovadora, não é? A nossa ideia, e eu digo a nossa ideia porque o presidente não faz nada sozinho se não tiver colegas e parceiros junto da diretoria, era tentar preservar ao máximo o que até então tinha sido conquistado por força daquelas receitas que nos foram eliminadas. E nós partimos, então, a primeira providência foi em relação à manutenção do plano de saúde. Então, nós partimos para a adoção de um modelo de autogestão. Nós trouxemos um médico auditor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, ao mesmo tempo que nós trouxemos a consultoria do saudoso Hugo Avelino. E através desses dois ilustres funcionários, nós começamos a incrementar de maneira muito intensa a rede assistencial do nosso plano de saúde, de maneira que nós plantamos as sementes para que mais tarde o plano fosse, então, aprovado pela ANS como modelo de autogestão. O Hugo Avelino, através do Dr. Tomás de Aquino, que era o diretor da área de saúde, vice-presidente, ele logrou êxito através de convênios de reciprocidade junto às associações dos fiscais do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo, em termos a possibilidade de utilizarmos as redes hospitalares e laboratoriais dessas duas entidades, o que nos deu um conforto muito grande em matéria de atendimento fora do Estado. A par disso, nós mantivemos uma conquista que já vinha de gestões passadas, que era um departamento jurídico para atender as demandas do associado, né? Capitaneado pelo finado Dr. Luiz Carlos Abrita, hoje na pessoa do filho dele, Dr. Luiz Carlos Abrita, nosso querido Carlinhos, e nós iniciamos o nosso mandato com uma demanda de atender 300 associados em ações coletivas de cobrança da gratificação eleitoral em função do trabalho que tinha sido prestado no exercício dessa função delegada e que não houve a devida contraprestação pecuniária. Esses mais de 300 associados não tiveram que desembolsar nenhum centavo em relação a essas ações e todas elas, ao longo dos anos, acabaram sendo exitosas e todos tiveram acesso, então, à devida contraprestação pecuniária pelos serviços eleitorais prestados. Mantivemos, com muito esforço, a nossa participação em Brasília, através de dois gigantes do Ministério Público, que foram os ex-presidentes, Dr. Floresmith Viviane e Dr. José Antero Monteiro Filho, que foram depois, mais tarde, até, eu poderia dizer, incorporados ao patrimônio da própria CONAMP como assessores parlamentares, diante da capacidade, da operosidade deles em nos representar junto aos parlamentares federais, sejam eles deputados, sejam eles senadores. Continuamos a abraçar também a área cultural, continuamos a publicar um livro de teses que eram selecionadas por uma comissão julgadora da própria associação. Esse primeiro livro de teses e peças processuais, perdão, já tinha me esquecido disso, foi sobre a área de direitos humanos. E por que a escolha dessa primeira obra? Porque a Promotoria Especializada em Direitos Humanos na capital, à época dos fatos, foi o primeiro órgão do Ministério Público de Minas Gerais a ser elogiado por uma entidade de reconhecimento internacional, que foi a Human Rights Watch, citando o trabalho dos ilustres colegas. E que aqui eu me permito fazer a nomeata, que o doutor Antônio Aurélio, o doutor Afonso Teixeira, o doutor Rogério Greco, o doutor Luiz Prudente e o doutor Mariano Sepúlveda, se eu não me engano.
Fizemos também, dentro da seara cultural, o primeiro encontro regional da Associação Mineira do Ministério Público com a Associação Goiânia do Ministério Público na cidade de Araxá, no Grande Hotel de Araxá. Posteriormente, em parceria também com a Associação Paulista do Ministério Público, nós trouxemos para Belo Horizonte, de maneira inovadora, o Congresso Nacional do Tribunal do Júri, que foi um sucesso absoluto em função da repercussão e da quantidade de inscrições que nós tivemos. E, por fim, o nosso Congresso Estadual, que, de maneira inovadora, já era um pedido muito grande dos nossos associados, porque já se fazia a Associação Paulista do Ministério Público e a Associação Fluminense do Ministério Público, o congresso nessas instalações que eram do Clube Med em Angra dos Reis. E nós fizemos o nosso congresso estadual lá, também de sucesso, reconhecido por todos os associados, muito bacana, e que teve um ponto importantíssimo para mim, do ponto de vista pessoal, que eu tive a grata oportunidade de ter sido o primeiro presidente a homenagear 2 símbolos da nossa Associação Mineira do Ministério Público, que são as funcionárias Rosa e Márcia. Quem precisou da Associação Mineira do Ministério Público, as primeiras palavras que a gente imediatamente lembra são ou da Rosa ou da Márcia para resolver os nossos problemas. E eu tive a oportunidade de homenageá-las nesse congresso. A defesa institucional junto aos órgãos da administração superior também foi mantida, bem como intensificada, e nesse ponto nós tivemos uma contribuição muito grande. Mercê, que era procurador-geral de Justiça da época, o doutor Epaminondas Fulgêncio, facilitou muito as origens classistas do doutor Epaminondas, que já tinha sido presidente da nossa associação de classe, e mercê ainda do seu inegável conhecimento jurídico e da fidalguia com que tratava a nossa administração, formamos uma parceria muito grande. Eu acho importante ressaltar essa parceria, porque ainda que se respeite o espaço institucional, tanto da Procuradoria-Geral de Justiça quanto da Associação de Classe, na maioria das vezes nós estamos trabalhando sempre ao lado da instituição. Bom, eu acho que eu já me estendi por demais da conta, e eu aprendi na Associação Mineira do Ministério Público que você nunca é presidente, você está presidente. Então você tem que calçar as sandálias da humildade e deixar as coisas transcorrerem com absoluta tranquilidade. Então eu vou passar agora a fase final da minha fala, que seria aquela que eu tenho amparo, para mim, na palavra mais bonita da língua portuguesa, que é a gratidão. Eu queria agradecer a todos os funcionários da Associação Mineira do Ministério Público, na pessoa da Márcia, na pessoa da Rosa, como já falado anteriormente. Queria agradecer também a minha diretoria, que durante 2 anos eu tive o privilégio de trabalhar junto com eles, e eu vou fazer esse agradecimento de uma maneira muito especial. Eu vou fazer uma nominata de cada um deles, que eu tive o privilégio aonde tê-los junto a esse biênio, 1997-1999, que foram os doutores Antônio Aurélio Santos, a doutora Regina Bel, o doutor Rogério Greco, o doutor Tomás de Aquino, a doutora Adelaide Cristina, o doutor Lindomar de Paula, o doutor Castelar Modesto Guimarães Filho. Ao doutor Castelar, os meus sinceros agradecimentos. Já vinha de ser procurador-geral eleito pela classe durante 2 mandatos consecutivos, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça por 2 mandatos consecutivos, responsável pela sanção da Lei Orgânica Nacional em Belo Horizonte pelo presidente da República, depois responsável pela sanção da Lei Orgânica Estadual, e que se dispôs de uma maneira muito generosa e me contribuiu conosco. Os meus sinceros agradecimentos à Sua Excelência. E, por fim, ao doutor Cláudio Manuel da Cunha. A esses meus valorosos colegas, meu muito obrigado. E, por fim, a palavra de gratidão vai para a classe, não é? Eu queria agradecer de uma maneira muito humilde o apoio e o reconhecimento que a classe me deu através da eleição majoritária e durante o exercício do meu mandato, que, como eu falei, foram de desafios extremamente significativos.
E essa tolerância, essa paciência que tiveram comigo, se em algum momento a recíproca não foi verdadeira da minha parte, eu queria aproveitar a oportunidade e pedir desculpas. E acreditar isso, a minha impetuosidade e a minha ânsia de querer resolver todos os problemas que se avizinhavam e que se avizinharam durante esse meu mandato. E, finalizando, eu vou me socorrer das palavras do escritor português Fernando Pessoa. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito obrigado.